Você dorme todas as noites, mas invariavelmente você acorda exatamente como foi dormir. A mesma ansiedade te recebe de braços abertos. O mesmo cansaço te abate. Os mesmos pensamentos intrusivos te assombram, como se nunca tivessem te deixado em paz. E se eu te dissesse que existe um motivo para isso? Rudolf Steiner, um visionário à frente do seu tempo, descobriu algo que a ciência moderna está apenas começando a desvendar. Os últimos 30 minutos antes de você fechar os olhos e se entregar ao sono determinam, de forma inequívoca, o que acontece com a sua alma durante a noite. E não estou falando apenas daquele repouso noturno reparador que você tanto busca. Estou falando de evolução espiritual, de uma comunicação profunda e significativa com o seu guia espiritual, de um trabalho essencial que deveria estar acontecendo enquanto seu corpo físico descansa e se revigora. Mas, infelizmente, não está acontecendo. E o pior de tudo é que, sem saber, você está sabotando esse processo fundamental. Hoje eu vou te revelar, em detalhes, o que Steiner descobriu sobre esse portal sagrado para o mundo espiritual. E mais do que isso, vou te apresentar o ritual que ele próprio praticava todas as noites de sua vida adulta, sem exceção. Mas, antes de mergulharmos nesse ritual transformador, é fundamental que você compreenda o porquê de tudo isso ser tão importante. Quando você adormece, seu corpo físico permanece ali, na cama. Isso é óbvio, claro. Mas o que não é tão óbvio assim é o que acontece com os seus outros corpos. Steiner explicou de forma clara e didática que o ser humano é composto por 4 corpos distintos. O corpo físico, que é aquele com o qual você está mais familiarizado. O corpo vital, que é o que mantém a sua vitalidade e energia. O corpo emocional, que carrega todas as suas emoções, desejos e paixões. E, finalmente, a sua essência divina individual. Durante o sono, algo extraordinário acontece. Seu corpo emocional e sua essência divina se separam dos corpos físico e vital. Eles literalmente saem do seu corpo e viajam para o mundo espiritual. É lá que o seu guia espiritual está te esperando de braços abertos. É lá que o trabalho real de cura e transformação acontece. É lá que você deveria estar recebendo orientação, curando traumas profundos, processando experiências marcantes e, acima de tudo, evoluindo espiritualmente. Mas, infelizmente, existe um grande problema. A qualidade dessa jornada transcendental depende inteiramente de como você preparou o seu corpo emocional antes de se entregar ao sono. Se você passou os últimos 30 minutos grudado no celular, rolando o feed infinitamente, seu corpo emocional estará carregado de impressões caóticas e aleatórias. Imagens desconexas, manchetes alarmantes, rolagem infinita sem nenhum propósito maior. Seu guia espiritual estará lá, te aguardando pacientemente. Mas você chegará até ele completamente fragmentado e poluído por essa overdose de informações. Incapaz de receber a sabedoria e a orientação que ele tem para te oferecer. É como se você tivesse uma reunião importantíssima com o seu mentor espiritual todas as noites. Mas você simplesmente aparece bêbado, incoerente e completamente distraído. A reunião até acontece, mas você não consegue aproveitar nada do que é dito. Nenhuma das oportunidades de crescimento que são oferecidas. Isso explica de uma forma clara e concisa por que você acorda sempre da mesma maneira. Porque nada muda na sua vida. Porque a sua jornada espiritual parece estagnada, apesar de você se esforçar tanto. Você está, literalmente, desperdiçando o momento mais poderoso do seu dia. Steiner chamava esse período crucial de portal do sono, o momento mágico que separa a vigília do sono, o mundo físico do mundo espiritual. Nos mistérios antigos,
Os sacerdotes e sacerdotisas já tinham total consciência disso. Os egípcios sabiam, os gregos sabiam. As escolas de sabedoria de todas as tradições ensinavam com detalhes como atravessar esse portal conscientemente e com intenção. Mas, infelizmente, esse conhecimento valiosíssimo se perdeu ao longo do tempo. Ou, talvez, tenha sido deliberadamente escondido. A igreja, por exemplo, não queria que você soubesse que tem acesso direto ao mundo espiritual todas as noites. Porque se você soubesse disso, não precisaria de intermediários entre você e o divino. Steiner resgatou esse conhecimento ancestral. E agora, eu vou compartilhá-lo com você de forma detalhada e acessível. Vamos começar então pelo que você está fazendo de errado. O primeiro erro, e talvez o mais óbvio de todos, é o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Celular, televisão, computador. A luz azul emitida por esses aparelhos não é prejudicial apenas para a sua visão. Ela ancora o seu corpo emocional no mundo físico, impedindo que ele se desprenda e viaje para o mundo espiritual. Steiner explicou em detalhes que certas frequências de luz possuem efeitos espirituais específicos, e a luz azul artificial é particularmente problemática. Ela cria uma espécie de cola energética que dificulta a separação dos seus corpos sutis durante o sono. Mas o problema vai muito além da luz. É o conteúdo que você consome nesses dispositivos. Cada imagem que você vê deixa uma marca profunda no seu corpo emocional. Cada notícia, cada vídeo, cada comentário nas redes sociais. Essas impressões não desaparecem magicamente quando você fecha o aplicativo. Elas vão com você para o sono. E o seu guia espiritual precisa gastar uma enorme quantidade de energia limpando todo esse lixo antes de poder trabalhar com você de verdade. O segundo erro é pensar obsessivamente em problemas. Muitas pessoas, infelizmente, usam um momento que antecede o sono para tentar resolver pendências, planejar o dia seguinte, repassar conflitos e analisar situações complexas. Isso pode até parecer produtivo à primeira vista, mas é um desastre do ponto de vista espiritual. Quando você ativa a sua mente analítica antes de dormir, você está fortalecendo justamente as forças que deveriam estar se acalmando e se recolhendo. Seu corpo emocional fica agitado, inquieto e ansioso, incapaz de se separar do corpo vital de forma limpa e harmoniosa. O resultado inevitável é um sono fragmentado e superficial, sonhos ansiosos e perturbadores, e zero trabalho espiritual real e profundo. O terceiro erro é ignorar completamente o seu corpo físico. Pode parecer contraditório, eu sei. Afinal, se o corpo físico permanece na cama durante o sono, por que o seu estado físico importaria tanto? A resposta é simples, porque o corpo físico é o seu templo sagrado, a sua base de sustentação, o seu ponto de ancoragem. Se você vai dormir com o estômago cheio de comida pesada e de difícil digestão, o seu corpo vital precisará concentrar uma quantidade enorme de energia no processo digestivo, sobrando assim muito menos energia disponível para manter a conexão com os seus corpos superiores. Da mesma forma, se você vai dormir tenso, com os músculos contraídos e cheios de nós, o seu corpo emocional terá uma dificuldade imensa para se desprender. Ele ficará meio preso ao corpo físico, meio solto no mundo espiritual. Uma situação, no mínimo, desconfortável e improdutiva. O quarto erro é não ter intenção alguma. A maioria das pessoas, infelizmente, simplesmente apaga quando se deita. Deixa o sono acontecer de forma passiva e aleatória, sem nenhuma direção clara, sem nenhum propósito definido. Isso é como entrar em um carro
e começar a dirigir sem saber para onde você quer ir. Você pode até chegar em algum lugar, é verdade, mas, muito provavelmente, não será no lugar onde você realmente precisava estar. Seu guia espiritual respeita o seu livre-arbítrio acima de tudo. Ele jamais irá impor experiências a você. Ele espera que você peça, que você direcione, que você defina as suas intenções. Se você não pede nada, ele simplesmente faz a manutenção básica. Limpa o que precisa ser limpo, mas não avança, não aprofunda, não transforma. O quinto erro, e talvez o mais negligenciado de todos, é acordar bruscamente. Eu sei, isso tecnicamente acontece depois do sono, mas afeta, de forma profunda e duradoura, a qualidade do trabalho noturno. Quando você é arrancado do sono por um alarme agressivo e estridente, a reconexão dos seus corpos sutis acontece de forma violenta e fragmentada. É como se alguém te puxasse de volta de uma viagem importantíssima no meio de uma conversa crucial. Você perde a continuidade, perde as mensagens importantes, perde as impressões sutis que o seu guia espiritual tentou te transmitir. Steiner era enfático em relação a isso. O momento de acordar é tão sagrado quanto o momento de adormecer. Os dois portais precisam ser honrados e respeitados da mesma forma. Agora que você já compreendeu os erros mais comuns, vamos finalmente ao ritual que Steiner praticava com tanta dedicação. Ele chamava esse ritual de retrospectiva noturna. Mas era muito mais do que uma simples revisão dos acontecimentos do dia. Era uma preparação consciente e intencional para o encontro noturno com o mundo espiritual. O primeiro passo desse ritual transformador começa idealmente 1 hora antes de você se deitar. Você para, imediatamente, com o uso de dispositivos eletrônicos. Completamente. Sem exceções. Não importa se é importante. Não importa se são só 5 minutinhos. 1 hora inteira, sem telas. Isso dará tempo para o seu corpo emocional começar a se acalmar e a se recolher. Para as impressões do dia começarem a se assentar e a se integrar. Para a agitação mental diminuir naturalmente. Durante essa hora, você pode ler algo edificante e inspirador. Não notícias. Não ficção agitada e sensacionalista, algo que nutra a sua alma. Poesia, filosofia, textos espirituais. Ou, se preferir, você pode simplesmente estar em silêncio, em paz, em contato profundo consigo mesmo. O segundo passo é o preparo do corpo físico. 30 minutos antes de se entregar ao sono. Você começa a preparar o seu templo. Um banho morno ajuda. Não quente, morno. Relaxa os músculos sem agitar a circulação. Rudolf Steiner recomendava lavar as mãos e os pés com atenção especial. Essas extremidades são pontos de troca energética. Limpá-las fisicamente ajuda na purificação do corpo vital. O ambiente também importa. Ar fresco, escuridão, silêncio. Seu corpo precisa sentir que é seguro relaxar profundamente. O terceiro passo é a revisão do dia. A retrospectiva noturna. Aqui está o segredo que diferencia a prática de Rudolf Steiner de qualquer outra. Você não revisa o dia na ordem normal. Você revisa de trás para frente. Começa pelo momento atual. O que você estava fazendo agora mesmo. E vai voltando, hora por hora, cena por cena, até o momento em que acordou de manhã. Isso é crucial. A ordem inversa faz algo específico no corpo emocional. Quando você vive o dia, você está imerso nos eventos, identificado com eles. São suas experiências, suas emoções, seus problemas. Quando você revisa de trás para frente, algo muda. Você se torna observador. Os eventos se tornam cenas de um filme que você está assistindo.
Essa desidentificação é exatamente o que permite ao corpo emocional se separar limpamente durante o repouso noturno. Mas tem mais. A ordem inversa inverte o fluxo temporal no corpo emocional. É como se você estivesse desfazendo os nós do dia, soltando as tensões, liberando as cargas emocionais. Rudolf Steiner explicava que durante a vida você experimenta eventos na ordem causa e efeito. Primeiro acontece algo, depois você reage. Na revisão inversa, você vê primeiro o efeito, depois a causa. Isso revela padrões invisíveis, conexões que você não percebeu, motivações inconscientes. É uma forma de autoconhecimento profundo, mas também é uma forma de limpeza espiritual. As impressões do dia que estavam grudadas no corpo emocional começam a se soltar. A energia que estava presa em preocupações e memórias é liberada. Você chega ao portal do sono mais leve, mais limpo, mais disponível para o trabalho noturno. O quarto passo é a intenção. Depois de revisar o dia, você está num estado especial, calmo, presente, desidentificado. É nesse momento que você faz seu pedido. Sua intenção para a noite pode ser algo específico, uma questão que você precisa de orientação, um problema que parece impossível de resolver, uma decisão que você precisa tomar. Ou pode ser algo mais amplo. Pedir para seu guia espiritual mostrar o que você precisa ver. Pedir para trabalhar no que mais precisa ser trabalhado. A forma como você faz o pedido importa. Não é súplica, não é desespero. É declaração consciente. É direção clara. Você está informando seu guia espiritual qual é sua prioridade. Ele vai respeitar isso. Vai organizar a experiência noturna em torno dessa intenção. O quinto passo é o adormecimento consciente. Aqui está algo que quase ninguém faz e que muda completamente a qualidade do repouso noturno. Em vez de simplesmente apagar, você permanece consciente o máximo de tempo possível na transição. Não é ficar acordado. É soltar o corpo enquanto mantém uma ponta de consciência. É difícil de explicar. É mais difícil ainda de fazer no começo. Você vai falhar muitas vezes. Vai apagar antes de perceber. Mas com a prática, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir o momento exato em que os corpos se separam. Há uma sensação específica, como se você estivesse flutuando um pouco, expandindo. Se você conseguir manter a consciência nesse momento, mesmo que por alguns segundos, você cria uma ponte, um fio de continuidade entre o estado de vigília e o estado de sono. Esse fio muda tudo. Seus sonhos se tornam mais vívidos, mais significativos, mais facilmente lembrados. E as mensagens do seu guia espiritual começam a chegar mais claramente, não como sonhos confusos, mas como insights diretos, respostas claras, orientação específica. Rudolf Steiner praticava isso todas as noites, por décadas. E foi assim que ele desenvolveu sua clarividência, sua capacidade de investigar diretamente os mundos espirituais. Você não precisa se tornar clarividente, mas pode ter acesso ao mesmo portal que ele usava. Agora vem a pergunta mais importante. O que acontece do outro lado, quando seus corpos superiores se separam e viajam para o mundo espiritual? Eles entram numa realidade completamente diferente. As leis são outras. O tempo funciona de forma diferente. A comunicação acontece sem palavras. Seu guia espiritual está lá, sempre, esperando. Ele te acompanha desde sua primeira encarnação. Conhece toda a sua história, todas suas vidas,
todos os seus padrões durante o dia. Ele está presente, mas você raramente percebe. As distrações do mundo físico criam uma barreira. Você está tão ocupado com o externo que não sente o interno, mas durante o repouso noturno, essa barreira some. Os dois estão finalmente no mesmo terreno, podem trabalhar juntos. O que exatamente acontece nesse trabalho? Primeiro, há uma revisão. Seu guia mostra os eventos do dia de uma perspectiva diferente. Não como você viveu, mas como realmente foram. Você vê suas reações, seus padrões automáticos, seus momentos de inconsciência. Tudo fica claro. Não há como se esconder, não há como racionalizar. Isso pode parecer assustador, mas não é julgamento, é clareza. É seu guia te ajudando a ver o que você não consegue ver sozinho. Depois vem a cura. Se houve feridas emocionais durante o dia, elas são tratadas. Se houve encontros kármicos difíceis, eles são processados. É por isso que, às vezes, você acorda e algo que parecia insuportável ontem parece mais leve hoje. O trabalho foi feito durante a noite. Você só não lembra. E então vem a orientação. Seu guia planta sementes, intuições que vão florescer durante o dia, direções sutis, impulsos que você vai sentir sem saber de onde vieram. Aquele momento em que você simplesmente sabe que deve fazer algo, ou evitar algo, ou falar com alguém. Frequentemente é o eco do trabalho noturno. Mas tudo isso só funciona se você chegar lá limpo, disponível, consciente. Se você chegar poluído pelos dispositivos eletrônicos, agitado pelas preocupações, sem intenção. O trabalho fica superficial, emergencial. Seu guia faz o básico para te manter funcionando, mas não consegue aprofundar. É por isso que tantas pessoas vivem anos sem evolução espiritual real. Fazem cursos, leem livros, meditam de manhã, mas ignoram o portal mais poderoso que existe. Todas as noites. Todas as noites, você tem uma reunião marcada com seu mentor cósmico. E todas as noites, você falta. Ou chega atrasado, ou chega incapaz de aproveitar. Essa é a tragédia invisível da humanidade moderna. Deixe eu te contar sobre Frederico. Frederico era um homem de 57 anos que trabalhava como engenheiro em Belo Horizonte. Racional, cético. Nunca tinha se interessado por questões espirituais, mas algo aconteceu. Uma série de eventos que ele não conseguia explicar. Coincidências demais, sensações estranhas, sonhos repetitivos que pareciam mensagens. Ele procurou um grupo de estudo da antroposofia, mais por curiosidade do que por fé. Queria entender o que estava acontecendo. Foi lá que ele ouviu sobre o ritual noturno de Rudolf Steiner pela primeira vez. Frederico era cético, mas também era científico. Decidiu testar. Comprometeu-se a fazer a prática por 40 noites seguidas, sem pular, sem desculpas. As primeiras 2 semanas foram difíceis. Ele resistia. Seu hábito de usar o celular antes de dormir era mais forte do que ele imaginava. A retrospectiva noturna parecia entediante. O adormecimento consciente parecia impossível. Mas ele persistiu. Na 3ª semana, algo começou a mudar. Seus sonhos ficaram diferentes, mais vívidos, mais coerentes. Ele começava a lembrar deles com clareza. E começou a notar algo mais. Acordava com respostas. Problemas que pareciam insolúveis no dia anterior tinham soluções óbvias de manhã. Ele pensou que fosse coincidência. Seu cérebro processando informações durante o repouso noturno. Nada de sobrenatural.
Mas na quarta semana aconteceu algo que ele não conseguiu racionalizar. Frederico estava trabalhando num projeto complexo. Uma decisão crítica precisava ser tomada. Duas opções. Ambas pareciam igualmente válidas. Ele estava paralisado. Naquela noite, ele fez a prática completa. Retrospectiva noturna. Intenção clara. Pediu orientação específica sobre a decisão. O sonho que teve foi o mais vívido da sua vida. Não era abstrato. Não era simbólico. Era uma conversa com um ser que ele não conseguia ver claramente, mas cuja presença era inequívoca. Esse ser mostrou as duas opções, mas de uma perspectiva completamente diferente. Mostrou as consequências de cada uma. Não as consequências imediatas. As consequências que se desdobrariam ao longo de anos, décadas. Uma opção parecia melhor no curto prazo, mas levava a um beco sem saída. A outra parecia mais difícil inicialmente, mas abria portas que Frederico nem sabia que existiam. Ele acordou sabendo exatamente o que fazer. Sem dúvida, sem hesitação. Essa decisão mudou sua carreira. Abriu oportunidades que ele nunca teria imaginado. Anos depois, ele ainda se maravilhava com a precisão daquela orientação. Frederico não se tornou místico. Continuou sendo engenheiro, racional, prático, mas nunca mais dormiu sem fazer o ritual. Nunca mais desperdiçou aquele portal do sono. Agora deixe eu te contar sobre Margarida. Margarida tinha 43 anos e sofria de insônia há 2 décadas. Já tinha tentado de tudo, remédios, terapias, técnicas de relaxamento. Nada funcionava. O problema não era adormecer. Ela conseguia pegar no sono. O problema era acordar no meio da noite, sempre por volta das 3 da manhã, e não conseguir voltar a dormir. Ficava lá, na escuridão, com a mente acelerada, pensando em tudo que poderia dar errado, revivendo conversas difíceis, antecipando problemas. Quando ela descobriu os ensinamentos de Rudolf Steiner sobre o sono, algo fez sentido. Steiner explicava que às 3 da manhã é o ponto mais profundo da jornada noturna. É quando os corpos superiores estão mais distantes do corpo físico, mais imersos no mundo espiritual. Acordar nesse horário não é acidente, é um sinal. Pode significar que há um bloqueio, que seu corpo emocional está sendo puxado de volta prematuramente, que algo no trabalho noturno está sendo interrompido. Ou pode significar o oposto, que você está sendo chamado, que há algo que seu guia espiritual quer te mostrar que exige consciência parcial. Margarida decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de lutar contra os despertares noturnos, ela os acolheu. Começou a fazer a prática noturna completa, retrospectiva noturna, intenção, adormecimento consciente. E quando acordava às 3 da manhã, em vez de se frustrar, ela fazia algo contraintuitivo. Ficava completamente imóvel. Não olhava o celular. Não acendia a luz. Não se levantava. Apenas ficava lá, presente, atenta, esperando. As primeiras noites foram difíceis. A ansiedade ainda vinha. A mente ainda queria acelerar, mas ela persistiu. Na segunda semana, algo começou a mudar. Nos momentos de imobilidade às 3 da manhã, ela começava a sentir algo, uma presença. Sutil, mas inequívoca. Não era assustador. Era reconfortante, como se alguém estivesse ao seu lado, esperando pacientemente. E então começaram a vir as impressões, não exatamente pensamentos, mas como conhecimentos que simplesmente apareciam, sobre situações da sua vida, sobre pessoas,
sobre escolhas que ela precisava fazer. Margarida percebeu que aqueles despertares noturnos não eram o problema, eram a solução. Eram os únicos momentos em que ela estava quieta o suficiente para ouvir. Sua insônia não curou no sentido tradicional. Ela ainda acordava às 3 da manhã. Mas a qualidade desses momentos mudou completamente. Em vez de tortura, viraram encontro. Em vez de ansiedade, viraram paz. Em vez de frustração, viraram gratidão. E algo mais aconteceu. Sua vida começou a mudar. Decisões que ela adiava há anos finalmente foram tomadas. Relacionamentos tóxicos finalmente foram encerrados. Um novo propósito começou a emergir. Tudo isso vinha daqueles momentos às 3 da manhã, das mensagens que ela finalmente aprendeu a ouvir. Essas histórias não são exceções. São o que acontece quando alguém leva o ritual noturno a sério. Mas preciso te alertar sobre alguns obstáculos. O primeiro obstáculo é a resistência do hábito. Você provavelmente passa anos usando dispositivos eletrônicos antes de dormir. Esse hábito está profundamente enraizado. Seu cérebro espera a dopamina. Seu corpo emocional está acostumado com a agitação. Mudar isso não é fácil. Vai exigir força de vontade. Vai exigir que você diga não repetidamente. Vai exigir que você tolere o desconforto da mudança. As primeiras 2 semanas são as piores. Depois disso, algo muda. O novo hábito começa a se estabelecer. A resistência diminui. A prática se torna natural. Mas você precisa atravessar essas 2 semanas. Sem exceções. Sem é só hoje. Sem começo amanhã. O segundo obstáculo é a impaciência. Muita gente espera resultados imediatos. Faz a prática por 3 noites e já quer visões angelicais. Sonhos proféticos. Experiências místicas dramáticas. Não funciona assim. O trabalho espiritual genuíno é gradual. As mudanças são sutis no começo, quase imperceptíveis. Você pode fazer a prática por 1 mês e não perceber nada de especial. É fácil concluir que não funciona, que é bobagem, que você desperdiçou seu tempo. Mas algo está acontecendo. Camadas estão sendo limpas. Canais estão sendo abertos. Seu corpo emocional está sendo preparado para recepções mais profundas. Os frutos vêm, mas vêm no tempo deles, não no seu tempo. O terceiro obstáculo é a armadilha espiritual. Aqui preciso falar sobre algo que Rudolf Steiner alertava constantemente. Você se deita toda noite, fecha os olhos, mas a manhã seguinte te encontra exatamente no mesmo lugar. A ansiedade de sempre te espreita ao despertar. O cansaço te acompanha como uma sombra familiar, e aqueles pensamentos insistentes que te atormentavam antes de adormecer. Eles ainda estão lá, firmes e fortes. Já parou para pensar se existe um motivo para essa rotina implacável? Rudolf Steiner, um pensador à frente de seu tempo, desvendou um segredo que a ciência moderna apenas engatinha para compreender. Ele nos revelou que os últimos 30 minutos antes de você se entregar ao sono são decisivos, determinando o destino de sua essência divina durante a noite. E não se engane, não estou falando apenas do seu repouso noturno reparador. Estou falando de algo muito maior, de evolução espiritual, de uma comunicação profunda com seu guia espiritual, de um trabalho essencial que deveria estar acontecendo enquanto seu corpo repousa. Mas, infelizmente, não está. E o pior é que você está sabotando tudo isso, sem sequer ter consciência disso, hoje.
Vou te guiar pelas descobertas de Steiner sobre esse portal do sono sagrado e vou te apresentar o ritual que ele mesmo praticava, noite após noite, durante toda a sua vida adulta. Mas, antes de mergulharmos nesse ritual, preciso que você entenda a imensa importância disso tudo. Existem duas forças que atrapalham a evolução espiritual: Lúcifer e Ahriman. Lúcifer te puxa para cima rápido demais, te dá experiências místicas dramáticas, visões grandiosas, sensações de iluminação. Mas é tudo ilusão. Orgulho espiritual disfarçado de evolução. Ahriman te puxa para baixo, te convence que nada disso é real, que você está perdendo tempo, que seria melhor fazer algo produtivo em vez de ficar revisando o dia como um maluco. As duas forças vão te atacar. Se você começar a ter experiências intensas muito rápido, desconfie. Pode ser Lúcifer te seduzindo. Verdadeira evolução é estável, consistente, sem fogos de artifício. Se você começar a sentir que tudo isso é ridículo, desconfie. Pode ser Ahriman te paralisando. Dúvida saudável é uma coisa, ceticismo paralisante é outra. O caminho do meio é continuar a prática sem se apegar aos resultados. Fazer porque é certo fazer, não porque você quer algo em troca. Esse desapego, paradoxalmente, acelera os resultados, porque você sai do caminho. Deixa o processo acontecer sem interferir. Agora, deixe eu te dar o protocolo completo, passo a passo, para você começar hoje à noite. Passo 1. 1 hora antes de dormir. Desligue todos os dispositivos eletrônicos. Celular em modo avião. Televisão desligada, computador fechado. Se você precisar de algo para ocupar esse tempo, escolha algo que nutra. Leitura elevada, música calma, conversa profunda, silêncio. Passo 2. 30 minutos antes de dormir. Prepare seu corpo, banho morno, roupas confortáveis, ambiente escuro e silencioso. Lave as mãos e os pés com atenção, sinta a água, esteja presente no ato. Passo 3. Deite-se, não para dormir ainda, para fazer a retrospectiva noturna. Comece pelo momento presente. O que você estava fazendo agora? Visualize a cena. Depois volte. O que você estava fazendo 1 hora atrás? 2 horas atrás? Continue voltando, hora por hora, cena por cena, até o momento em que acordou de manhã. Não julgue o que vê. Não se critique. Não tente resolver nada. Apenas observe, como se fosse um filme de outra pessoa. Esse processo deve levar entre 5 e 15 minutos, dependendo do seu dia. Passo 4. Após a retrospectiva noturna, faça sua intenção. Pode ser uma pergunta específica. O que devo fazer sobre determinada situação? Pode ser um pedido de cura. Ajude-me a processar determinada emoção. Pode ser uma abertura geral. Mostre-me o que preciso ver esta noite. Diga em voz alta ou mentalmente, com clareza, com confiança, não como súplica, como comunicação entre iguais. Passo 5. Agora solte o corpo. Relaxe completamente, mas mantenha uma ponta de consciência. Não durma ainda. Fique nesse estado entre. Observe a transição. Sinta o corpo ficando pesado. Sinta a mente ficando difusa. No começo você vai perder essa transição. Vai simplesmente apagar. Tudo bem. Continue tentando. Com prática, você vai conseguir permanecer consciente cada vez mais tempo, até sentir o momento exato da separação dos corpos. Passo 6. Pela manhã, ao acordar, não pule da cama. Fique imóvel por alguns minutos, ainda com os olhos fechados.
Tente se lembrar dos sonhos, das impressões, das sensações. Anote tudo, mesmo que pareçam fragmentos sem sentido. Com o tempo, padrões vão emergir, mensagens vão se clarificar. Esse protocolo parece simples, e é, mas não confunda simples com fácil. A simplicidade esconde profundidade. Cada passo tem razões específicas. Cada elemento foi testado por Steiner ao longo de décadas. Se você fizer isso consistentemente por 40 noites, algo vai mudar. Não posso te dizer exatamente o quê. Cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias mensagens para receber. Mas posso te garantir que mudança vai acontecer. Porque esse é o portal que você esteve ignorando a vida inteira. E agora, você finalmente sabe como atravessá-lo. Agora vem a parte que eu sei que funciona. Porque milhares de pessoas já testaram e confirmaram. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que algo aqui era verdade, se você pretende testar essa prática, então você entende por que esse tipo de informação precisa continuar existindo. Steiner foi perseguido por esses ensinamentos. O Goetheanum foi incendiado. Seus seguidores foram atacados, porque esse conhecimento empodera. E poder individual incomoda quem quer controlar. Quando você clica no Super Thanks ali embaixo, você não está apenas apoiando um canal. Você está protegendo um legado. Está dizendo que a verdade de Steiner merece ser preservada. Não é sobre dinheiro, é sobre missão. É sobre manter vivo um conhecimento que forças poderosas tentaram apagar. Cada pessoa que apoia esse trabalho se torna guardião de algo maior, parte de uma comunidade que valoriza a verdade espiritual acima de conveniência material. Se isso ressoa com você, o coração dourado está ali, esperando. E agora eu tenho uma pergunta para você. Quantas noites você já desperdiçou? Quantas reuniões com seu guia espiritual você perdeu? Eu sei que a resposta é milhares, porque era a mesma para mim. Até eu descobrir o que Steiner ensinava. A boa notícia é que nunca é tarde. Seu guia espiritual não desistiu de você. Ele está lá, todas as noites, esperando pacientemente. A questão é se você vai aparecer. Se você vai parar de sabotar esse encontro com dispositivos eletrônicos e preocupações. Se você vai honrar esse portal do sono sagrado que existe entre cada dia e cada noite. Escreva nos comentários o que você faz atualmente nos 30 minutos antes de dormir. Seja honesto. Celular, manchetes alarmantes, séries, redes sociais. E depois escreva o que você pretende mudar. Qual será seu compromisso a partir de hoje? Quando você escreve, você firma um compromisso, não só comigo, com você mesmo, com seu guia espiritual. E quando outros leem, eles se sentem menos sozinhos na mudança. Percebem que não são os únicos tentando evoluir num mundo que conspira contra a evolução. O sono é 1/3 da sua vida. 1/3. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar isso. Cada noite é uma oportunidade. E cada adormecimento é um portal do sono. Cada sonho é potencialmente uma mensagem. Steiner sabia disso. Os antigos sabiam. E agora você também sabe. A única questão que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai voltar para o celular hoje à noite? Vai deixar para começar na segunda-feira? Vai arquivar esse vídeo e nunca mais pensar nisso? Ou vai honrar o que aprendeu? Seu guia espiritual está esperando, todas as noites, com paciência infinita. A pergunta é: você vai finalmente aparecer? Deixe eu te dar uma última revelação antes de terminar.
Steiner explicava que o momento da morte é muito similar ao momento de dormir. Nos dois casos, os corpos superiores se separam do corpo físico. A diferença é que na morte, a separação é permanente. Isso significa que como você dorme é um ensaio para como você vai morrer. Se você passa a vida adormecendo inconscientemente, sendo arrastado para o sono sem o mínimo preparo, chegando fragmentado ao outro lado, você está, na verdade, praticando uma morte inconsciente. Mas, se você aprende a dormir conscientemente, a atravessar o portal do sono com clareza, a manter um fio de consciência nessa transição, você está se preparando para uma morte consciente. Uma morte onde você não é arrastado para o desconhecido. Onde você atravessa o portal sabendo quem você é. Onde você encontra seu guia espiritual como um conhecido, não como um estranho. Os mestres de todas as tradições sabiam disso. Os budistas tibetanos com seu bardo Todol. Os antigos egípcios com seu livro dos mortos. Os gregos com seus mistérios de Eleusis. Todos ensinavam que a preparação para a morte acontece em vida, todas as noites, no momento de adormecer. Você está se preparando para a transição mais importante da sua existência. Ou está apenas apagando? Essa é a verdadeira importância do que eu compartilhei hoje. Não é apenas sobre ter um repouso noturno reparador. Não é apenas sobre receber mensagens do seu guia espiritual. É sobre quem você está se tornando. É sobre como você vai atravessar o portal final quando a hora chegar. Rudolf Steiner dedicou sua vida a trazer esse conhecimento para o mundo moderno, para pessoas que não têm tempo de passar décadas em mosteiros tibetanos, para pessoas que vivem no caos da vida contemporânea, como nós. Ele simplificou, adaptou, tornou acessível. E agora esse conhecimento está com você. O que você vai fazer com ele é escolha sua. Seu guia espiritual respeita seu livre-arbítrio. Ele nunca vai forçar, nunca vai impor. Ele apenas espera, todas as noites, com paciência infinita, pronto para trabalhar com você no momento em que você decidir aparecer. A decisão é sua, e só sua. Que sua noite seja diferente a partir de hoje.